Olá, boa noite, queridas e queridas, irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Vamos nos colocar na presença do Pai, vamos fazer uma oraçãozinha, vamos orar antes de a gente começar, não é mesmo? Então feche os seus olhos e repitam comigo. Querido e amado Deus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, Senhor, grata por esse dia tão abençoado e por saber que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra diz que aqueles que permanecem em ti serão sempre abençoados. Senhor, nós permanecemos na sua presença e somos gratos porque o Senhor permanece conosco todos os dias. Abençoa as nossas vidas, livra a gente de tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai querido, muito obrigado por esse dia tão abençoado, tão proveitoso que foi para cada um de nós hoje. Agradecemos pelo nosso dia, pelo nosso pão de cada dia, meu Pai. Agradecemos também, Senhor, pela nossa família, pela nossa saúde física, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não temos palavras para agradecer tantas e tantas coisas e tantos livramentos e tantas providências que o Senhor tem nos dado. Gratidão, Senhor, é o que nós queremos dizer ao Senhor. Gratidão, gratidão. Ensina-nos, Senhor, a estar sempre contigo e te conhecer cada vez mais e mais, verdadeiramente, para que a gente possa fluir daquilo que o Senhor quer que a gente venha aprender. Nos dê clareza, Senhor. Meu Deus, eu peço-vos nessa hora, Senhor, que não seja eu a fazer essa live, mas que seja o Senhor através de mim. Que o Senhor me dê as palavras corretas, de modo que as pessoas possam entender e compreender, meu Pai. Compreender aquilo que o Senhor quer que a gente venha aprender e fazer, para que a gente possa fazer certo e andar no seu direcionamento. Guia-nos, Senhor. Nos dê o direcionamento certo. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia e por essa noite tão abençoada. Obrigada por todas as pessoas que estão aqui, Senhor, ouvindo a sua palavra. Dê a eles clareza e entendimento. Abençoe todos eles, todas as famílias, meu Pai, de cada um deles. Seja conosco, Senhor. Gratidão por estar sempre conosco todos os dias de nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E glórias a Deus. Então, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Já agradecemos a Deus por nosso dia e por essa noite que Ele vem nos dando, não é mesmo? Pelo pão de cada dia, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, a gratidão é imensa que nós temos, mas nós devemos conhecer e aprender cada vez mais desse Deus tão maravilhoso, não é mesmo? Então, hoje eu vou falar sobre o capítulo de número 17, que fala sobre a profecia contra Damasco e Efraim, e também vou falar sobre a destruição da Etiópia. Eu gostaria muito que você novo que está chegando, se inscreva no canal. Natália, muito obrigada por você ter se inscrito no canal. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Que Deus te abençoe grandemente todos os dias de sua vida, tá bom? Continue firme aqui conosco. Venha todas as noites participar aqui conosco da sua presença. É muito importante a sua presença também, se reunindo aqui conosco todas as noites, para que nós possamos aprender cada vez mais, né? Porque a palavra de Deus diz que aonde existe mais de um, ali Ele está. Então, eu tenho certeza que Ele está conosco nesse momento, né? Porque Ele não nos abandona, Ele está com a gente todos os dias de nossas vidas. Então, sejam todos abençoados. Natália, muito obrigado por ter se inscrito. Você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita. Do lado você vai ver uma mãozinha assim, você clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e de que você gosta do que você ouve aqui e do que você vê, tá bom? Depois, no final, que eu ler todos os 2 capítulos, eu vou dar a explicação e aí a gente encerra e voltamos amanhã.
Só que eu gostaria muito que você compartilhasse essa palavra amiga, que no final eu sempre deixo uma palavra amiga, que é para você refletir, tá bom? Então, pense na palavra amiga que eu venho deixando de todos desde o início, tá bom? Eu venho sempre trazer uma palavra amiga para vocês. Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção e no final que você compartilhasse. Convide uma pessoa para participar do nosso canal, seja um evangelizador, buscando alguém para aprender mais da palavra de Deus. Muitas pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, ou às vezes até tenta ler, mas não entende, né? Porque é muito complicada mesmo, são muitos detalhes, são muitos assuntos do passado, e são palavras bem assim, eloquentes, né? Então nós precisamos nos aperfeiçoar em Cristo, mas para isso nós precisamos nos dedicar, ter foco, tá bom? Então sejam todos muito abençoados. Vamos então aqui dar continuidade ao nosso estudo. Eu vou ler sobre a profecia contra Damasco, eu vou começar no versículo de número 1 e depois eu vou dando continuidade, depois eu vou para o versículo de número 18, tá bom? O versículo não, o capítulo de número 18, depois eu vou para o capítulo de número 18 e vou falando até das explicações, tá bom? Então, eu já estou com minha Bíblia aqui, espero que você já esteja com a sua. Aqui nós vamos falar sobre o capítulo de número 17, que está aqui, deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês verem, capítulo de número 17, tá bom? E aí a gente vai dando continuidade, tá bom? Prestem atenção, fiquem atentos, procurem focar, tá bom? Fiquem focados. Então vamos lá, eu vou ler, me acompanhe, por favor. Se você puder me acompanhar, eu fico grata, tá bom? Então, veja aí. Diz assim, versículo 1, peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. A fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida. Porém será como o segador que colhe a cana do trigo e com seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir de oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos. Olha o que está dizendo aqui. Nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonadas ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porque te esqueceste de Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, portanto plantarás formosas plantas e assentarás nelas ramos estranhos. E no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impiedosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça, já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam.
Esse foi o capítulo de número 17. Vamos agora falar sobre a destruição, da Etiópia, que diz assim, ó: ai da terra que ensobreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, os vereis, e quando se tocar a trombeta, os ouvireis. Porque assim que disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito e passada a flor, as uvas verdes amadurecerem, as uvas verdes amadurecerem, então com foice podará os ramos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos as aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra e os rios dividem o lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Então aqui nós já vimos o que Deus iria fazer com a Etiópia, porque lá tinha um povo. Ele repete 2 vezes, tanto no início, ele fala que lá tinha um povo de pele lisa e um povo que era terrível. Desde o princípio, eles não se atentavam para as leis de Deus. Eles não se atentavam para isso. Eles faziam tudo pela força do braço deles. Então, vamos aqui para a explicação. No capítulo de número 17, fala que, no versículo 1 e também no 6, fala sobre contra Damasco, né? Então, a profecia agora era contra a capital da Síria, lá em Damasco. Uma das cidades mais antigas, preste atenção, uma das cidades mais antigas da história, conhecida por ser uma importante rota, ter sido uma importante rota comercial, e que se transformaria em um montão de ruínas pelas mãos do reino, né, assírio. Entendeu? Então, inútil foi a tentativa de aliança com Efraim a fim de se proteger. Então, ele quis recorrer a outros, né, pessoas, ao invés de recorrer a Deus, quis recorrer a outras pessoas para poder ver se conseguia resolver lá o assunto da terra. Só que caiu por terra. Foi tudo uma destruição só. Aí fala também no versículo 10 e 11 sobre o esquecimento de Deus e da salvação, que eles esqueceram de Deus, né? Por isso que aconteceu tanta coisa. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele constituiu Israel como nação e deu a ela vários livramentos, a todo o povo que estava lá. Ele deu vários livramentos, ele deu libertação do Egito, a morte dos inimigos no Mar Vermelho, né? Além disso, foi instruído que em uma terra fértil, eles viveriam numa terra segura. Contudo, o povo agora, o povo reagia com ingratidão e indiferença às obras de Deus. Assim, a repreensão do Altíssimo não era mais dirigida aos incrédulos, mas aos seus filhos que, embora tivessem recebido apoio, cuidado e respostas por parte dele, insistiu em desprezá-lo. Olha só, o povo de Deus insistia em desprezar Deus.
Como consequência disso, eles deixaram de se refugiar na fortaleza do Altíssimo, se tornando então vulneráveis ao mal. Você está entendendo? Da mesma forma, não são poucos aqueles que estavam na presença de Deus que e hoje, após o abandonarem, vivem dias de sofrimento. Diante disso, é necessário que observe aonde caíram e se arrependam dos seus pecados, para que se firmem novamente na rocha eterna. Quem é a rocha eterna? É o nosso Deus. Vamos então, eu vou pular aqui já para o capítulo de número 18, que está falando, eu teria que falar sobre o anoitecer, né, que o poderoso do exército Senaqueribe, ele espalharia terror nos portões, né, de Jerusalém. Também aconteceu contra a Etiópia, né, que foi feita houve a profecia que eles voltassem contra, que foi voltada contra a Etiópia, também conhecida como Cuxi, né, que foi conhecida como Cuxi. A Etiópia e o Egito se uniram politicamente, eles se juntaram. Por essa razão, a profecia se dirigia a essas nações sucessivamente. Eles sempre falavam dessas nações. Então, olhando desde lá quando fala desde da morada lá, o Altíssimo afirma que se manter atento, observando tranquilamente as pessoas, ele não precisa se aliar a alguém para ter boas informações, muito menos necessita de conselhos para agir de forma apropriada. Se o Deus Todo-Poderoso reprovava aquelas nações, certamente ele tinha motivos para isso, não é mesmo? Há pessoas que se sentem desencorajadas diante das injustiças que acontecem em suas vidas e no mundo também. Mas essa e tantas outras passagens bíblicas mostram que nada escapa aos olhos do Altíssimo. É verdade, não é mesmo? Nada escapa aos olhos de Deus. Ainda que pareça demorado, a justiça divina não deixa de acontecer nas nossas vidas. O problema é que muitos pensam que Deus está desatento ou de olhos fechados para as atrocidades que cometem, que são as injustiças, as contendas, os adultérios, né, as mentiras, os roubos, né, entre outras coisas, entre outros pecados que a pessoa acaba cometendo por não estar na presença do Pai. Então, engana-se quem pensa que engana a Deus. Nós não conseguimos, ninguém consegue enganar a Deus. Deus que ele vê tudo, ele sabe tudo. Ele fará chegar o dia em que todos irão colher aquilo que plantaram. Então, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. A palavra de Deus afirma isso claramente. Também fala sobre um presente ao Senhor, né? Algum tempo depois da invasão e da destruição da Etiópia e do Egito, pessoas dessas nações seriam compelidas a se submeter a Judá e a fé no Deus de Israel. Elas chegariam a expressar sua devoção ao Senhor nosso Deus, adorando-o com todo fervor, e no templo em Jerusalém. Então, o cumprimento e a grandeza dessa profecia aconteceria por meio do sacrifício do Senhor Jesus, que permitiria que todos os povos, judeus e gentios, se unissem em uma só fé a Deus. Se unissem, todos deveriam se unir a Deus. Você entendeu essa explicação? Está bem clara, não é mesmo? Então, o que aconteceu? No início, nós vimos logo que a escrita fala sobre condenação. A condenação de Damasco por falta de obediência. Damasco era a capital da Síria, né? Onde ficava o reino de Israel, lá localizado lá na região do norte, lá em Israel. Então, Isaías, ele havia profetizado que essas duas nações seriam conquistadas e dispersas pelo exército assírio, que também profetizou lá, nós vimos lá quando Isaías também profetizou lá no outro capítulo
para trás, acho que foi no 9 ou no 10, que ele profetizou isso. Então Isaías, ele falava que o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, ele fez uma advertência contra Damasco. Ele fez advertência contra Damasco, dizendo que haveria, né, uma grande dor sobre eles por não reconhecerem que ele era Deus. Não reconhecerem o Senhor nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Deus, nosso Deus de hoje ainda. Então nós vimos muitas coisas acontecendo na nossa vida atual. Né? A gente vê muitas coisas acontecerem com a humanidade em si. E é por falta de quê? De reconhecer que Deus é Deus, de reconhecer o Criador. Porque assim, muitas pessoas vivem longe de Deus. Por mais que a gente busque muitas pessoas para o reino de Deus, para aprender, conhecer mais de Deus, muitas ainda estão longe das leis de Deus, não querem saber das leis de Deus, dos estatutos do Senhor, não querem obedecer a palavra, não querem conhecer Ele mais e mais. E isso leva a fazer muitas escolhas erradas. Muitas pessoas escolhem, fazem coisas erradas. Por isso que lá em Damasco, na época, se tornou uma destruição, acabou-se tudo, porque era um povo que eles não queriam saber, né? Então, a cidade era uma cidade muito harmoniosa, porém ela foi destruída. Damasco, na época, ela representava Arã e Efraim. Então, Efraim lá em Israel, né? E aí ambos, eles seriam todos derrotados. Até Israel seria derrotado, porque tudo ficaria abandonado lá. Seria tudo abandonado. Foi a profecia de Isaías. Isaías falou e se cumpriu a profecia dele. Lá a Síria derrotou lá Arã no ano de muitos anos atrás, que eu não lembro agora, e Israel também. Então a Síria ela derrotou Israel e derrotou Arã também naquele tempo. Então Deus ele ficou tão irado sobre aquele povo, sobre os inimigos dele, por causa dos inimigos. Então o povo de Deus, as coisas foram acontecendo na época, né? Eles levantaram altares, eles erguiam altares para outros deuses, idolatravam outros deuses, ao invés de adorar a esse Deus que nós conhecemos, a esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso e soberano, que cuida da gente todo o tempo. Ele está todo o tempo com a gente. Então, eles não reconheceram, né? Eles não reconheciam Deus, eles reconheciam e idolatravam outros deuses, faziam estátuas lá, né, de madeira, idolatravam aquilo, as estátuas de mulheres também idolatravam, e outras coisas, muitas coisas pecaminosas. Então o povo de Deus, aí além do povo de Deus, muitos faziam essas coisas. Então, eu vejo com isso? Que o povo de Deus, ele só reconheceu que Deus era Deus mesmo quando Israel ele foi invadido. O povo de Deus só reconheceu que Deus era Deus, que o Altíssimo era o Altíssimo, o verdadeiro Deus, quando o povo de Israel foi invadido pelos assírios, todo o outro povo dos assírios, porque eles viram o confronto e as calamidades, as coisas que aconteceram, que aconteceram na época, né? O terror que foi a época de guerra, foi muito sofrimento, muito sangue derramado, muita tristeza. Então, aconteceu tudo isso porque eles não reconheciam esse Deus. Eles só foram reconhecer esse Deus depois que eles viram que os assírios invadiram Israel e confrontaram contra Israel. Então, o que a gente aprende com isso? A gente vê com isso que precisamos ser fiel, que a fidelidade a Deus é que vai fazer com que a gente tenha mais segurança, né? Vai fazer com que a gente tenha
certeza que a gente vai ter paz, vai ter segurança, vai ter tranquilidade nas nossas vidas. A fé e a fidelidade em Deus. Nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nos manter em direção a Deus, né? Que Ele é que nos guia. Deus, Ele sempre está nos guiando. Tudo fica muito triste, tudo se acaba, murcha, né? Como se fosse uma rosa que precisa de água e aí não dá água a ela, ela murcha. Assim somos nós murchamos, nós caímos quando nós não buscamos esse Deus maravilhoso que tudo faz pela gente. Você pode estar passando a tribulação, o desconforto que for, mas se você buscar Deus, Ele sempre trará a solução para o seu problema. De alguma forma, Ele vai sempre trazer uma solução. Então, nós aprendemos que se a gente for fiel a Deus, Ele é fiel para conosco. Não é mesmo? Ele é fiel para conosco. Então, amanhã, eu volto com vocês para falar mais coisas. Eu poderia falar até mais coisas aqui. Vou falar aqui que diante dessas coisas todas, nós vimos que Deus é o quê? Ele é Deus. Então, que Deus, Ele se revela. Ele se revelou lá para Isaías, né? Inclusive ele falou sobre todos os últimos dias, o que ia acontecer naquela época, nos últimos dias, e que também se estabeleceria a igreja naquela época, na terra se estabeleceria. Então, o que a gente vê? Que Deus condena a obra das próprias mãos. Por exemplo, se nós queremos resolver nossos problemas com as nossas próprias mãos, sem a gente procurar a Deus, a gente pode até fazer, mas Deus não se agrada disso e você vai sofrer as consequências. Também fala lá no capítulo 18 que Deus revela muitas dádivas, né? Deus vem revelando através de Isaías. Que o povo que foi punido, que todo aquele povo que foi punido, eles iriam lá para o monte, para o monte Sião, eles iriam para o Monte Sião e levariam presentes para Deus, né? Lembra que eu li aqui que o povo levaria presente para Deus? Então, foram acontecendo coisas foram acontecendo na terra. Tudo aquilo que foi profetizado, que Isaías disse que ia acontecer, foi profetizado, aconteceu. A vegetação murchou, não tinha vegetação, né? O povo e os animais sofreram as consequências, né? Então, e aí aconteceu muitas tristezas, muitas coisas mesmo aconteceram naquela época. Mas depois, com o tempo, com o arrependimento do povo, então foram chegando outros povos que foram se colocando ali naquele lugar. Então, o que a gente pode entender aqui? Que o Senhor, Deus, Ele sempre nos avisa quando nós estamos errando. Ele sempre nos avisa. Como que Ele avisa? Porque você fica martelando em você e você sofre. Fica aquilo dentro de você assim, ai meu Deus, você sofre, chora. E às vezes não quer contar para ninguém, né? Você não quer falar para ninguém que você pecou, que você errou, né? Mas você precisa contar para Deus, para te aliviar, para sair a tristeza, para Deus te perdoar, né? E ter misericórdia de você, porque você sabe que errou. Deus, ele sempre mostra, ele sempre avisa que você errou. De alguma forma Deus avisa. Então, se a pessoa quer continuar errando, Deus acaba punindo aquela pessoa, deixa que a pessoa se afunde sozinha, né? Até que ela reconheça que Deus é Deus, até que ela saiba que existe um Deus de verdade que pode socorrê-la, você entende? Porque só assim que todos verão que existe um Deus soberano. Quando Ele deixa as coisas acontecer na vida da gente, aí Ele quebranta os corações da gente. Por isso que nós devemos pedir sempre a Ele
é que Ele esteja sempre conosco e gratidão por Ele estar conosco todos os dias de nossas vidas. Porque mais cedo ou mais tarde, aqueles que são errantes, aqueles que pecam e sabem que estão errando e continuam errando, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer as consequências ou vai se converter a Deus e Deus então terá misericórdia dessa pessoa, tá certo? Amanhã eu venho falando com vocês sobre os demais capítulos, tá bom? 19 e 20. Sejam todos abençoados, que Deus abençoe vocês grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau. Até amanhã.